Trouxemos este glossário do metaverso, pois sabemos que entender o metaverso não é uma tarefa simples, principalmente para aqueles que não estão familiarizados com ele. O metaverso ganhou impulso na mídia porque o Facebook alterou seu nome para Meta como um sinal de foco da empresa. O conceito de metaverso surgiu no romance Snow Crash, escrito por Neal Stephenson no ano de 1992. No livro, o metaverso era uma realidade alternativa e digital, pois era um meio de escapar do mundo que era um ambiente opressor. Confira a lista de termos e siglas mais populares através do nosso glossário do metaverso. Altcoin. Sendo o Bitcoin a principal criptomoeda, todas as outras criptomoedas são chamadas de altcoin. Alternative Coins, moedas alternativas, Agriverso, plataforma do metaverso elaborada pela Cult que veio para conectar o agronegócio brasileiro, impulsionando e garantindo mais espaço para a comunicação. Ativo digital, item digital com valor agregado e direito de uso. Um ativo digital pode ter vários formatos, como documentos, áudios e vídeos. Áudio espacial. O áudio espacial é um efeito de som surround que dá aos usuários a impressão de que o som é 3D. Dentro de um mundo virtual, isso permite que um usuário detecte de onde o som está vindo em seu ambiente de 360 graus. Esse som também é baseado na distância, o que significa que quanto mais próximo um usuário chegar do som, mais alto ele se tornará e, vice-versa. Quanto mais se afastar da fonte do som, menos ouvirá a avatar, uma representação digital e gráfica de uma pessoa real. Em geral, são imagens 2D e 3D que são utilizadas em jogos e redes sociais. Avatares imersivos são representações 3D de usuários e são sua persona no mundo virtual. Os próprios usuários criam avatares personalizados que podem interagir com outras pessoas e com a plataforma metaverso. Os avatares imersivos são interativos, o que significa que podem falar, mover-se, dançar, etc. no mundo virtual. Avatares tradicionais, na Web 2.0 eram comumente meros ícones que representavam um usuário, em um fórum, por exemplo. Eles não interagiam ou mesmo se moviam na maioria dos casos. Blockchain, de fato, é um livro-razão compartilhado e imutável que registra e acompanha todas as transações de ativos digitais e criptomoedas em sua rede. Não é possível alterar os registros anexados na blockchain. Binance Smart Chain, rede blockchain da corretora Binance e que utiliza BNB como moeda nativa, bens digitais. Este é um termo para se referir a qualquer coisa vendida ou transferida de forma digital e intangível. Por exemplo, arquivos de mídia e música, arquivos de vídeo, e-books, aplicativos móveis, cursos online, arte digital, etc. Bens virtuais, ativos que existem em plataformas virtuais e são de propriedade e usados por avatares, normalmente na forma de NFTs. Esses bens geralmente refletem ativos do mundo real, como roupas, conhecidas como wearables, imóveis. Carteira de criptomoedas, carteira digital que armazena criptomoedas e que é protegida por uma chave privada. Ciberespaço, mundo virtual, também conhecido como a rede de comunicação global possibilitada pelos computadores e pela internet. Creators Economy, em português, a economia dos criadores se refere aos influenciadores de mídia social, youtubers e blogueiros que ganham dinheiro por meio de plataformas populares de mídia social, como YouTube, TikTok, Instagram e Twitch. Criptografia, técnica utilizada para proteger uma informação de modo que apenas o emissor e receptor consigam compreendê-la. Criptomoeda, tipo de dinheiro virtual, em geral descentralizado, que utiliza criptografia para realizar transações e baseado em blockchain. Contrato inteligente, portanto, também conhecido como Smart Contract. Um contrato inteligente são códigos computacionais programados para se auto-executar quando um acordo entre duas partes é alcançado. Um exemplo ocorre quando um NFT é vendido. Então a plataforma automaticamente envia o NFT para o comprador e o valor financeiro para o vendedor, sem necessidade de intermediação humana. Cunhagem. Cunhagem ou cunhar é um termo utilizado para se referir à criação de NFTs. Um NFT é um objeto que já existe, mas que passa no processo de cunhagem e se transforma em um NFT criptovalente, uma carteira digital para armazenar criptomoedas. DAO, uma organização autônoma descentralizada que pertence a seus membros através da posse de criptomoedas e NFTs.
As regras e transações funcionam na blockchain, DApps, aplicativos descentralizados que operam dentro de uma blockchain e com contratos inteligentes, Decentraland, plataforma do metaverso baseada na descentralização, pois permite que os usuários criem novos mundos dentro da sua plataforma. Descentralização, processo pelo qual o poder e decisões não se concentra na mão de um governo ou entidade, mas é distribuído entre diferentes pessoas e organizações, DeFi, nome dado a serviços e produtos financeiros, como empréstimos, que operam em uma blockchain de maneira descentralizada. Conhecido como finanças descentralizadas e deriva do inglês Decentralized Finance, Digital Tool, uma contraparte virtual de um objeto que existe no mundo real. Pode ser usado em uma simulação de computador de um evento ou ação da vida real, por exemplo. Está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a criar mais conteúdos como este aqui no canal. Se inscreva para receber todos os vídeos da Cult aqui no YouTube. Espaços liminares, uma nova geração de espaços de encontro e locais de eventos que incorporam elementos físicos e virtuais. Gamificação, aplicação de técnicas, elementos e dinâmicas presentes em jogos em outras situações do dia a dia que não sejam em um jogo. GameFi, termo para jogos baseados em blockchain Play to Earn que recompensa financeiramente os jogadores. Gas, valor pago para executar uma transação ou operação na blockchain. Gêmeo digital, objetos e processos físicos replicados em tempo real e em ambiente digital. Hologramas digitais, a reprodução de um holograma, que é uma projeção realista de uma pessoa, lugar ou objeto, dentro do espaço virtual. De fato, este objeto geralmente é 3D e pode ser visto de todos os lados, o que significa que dentro do metaverso um avatar pode andar ao seu redor e em muitos casos interagir com ele. Inteligência artificial ou IA, máquina com habilidades cognitivas semelhantes às humanas para executar tarefas e podem se aprimorar iterativamente com base nas informações que eles coletam. IoT, Internet das Coisas refere-se à rede coletiva de dispositivos conectados e à tecnologia que facilita a comunicação entre os dispositivos e a nuvem, bem como entre os próprios dispositivos. Interoperabilidade, a interconexão de padrões, sistemas e aplicativos que permitem que as pessoas transitem sem problemas entre uma parte do metaverso e outra. Imersão social, experiências de metaverso que provocam e criam interação social. A imersão social total é uma das principais evoluções da web para 3.0. Jogos NFT. Jogos NFT utilizam a tecnologia NFT para criar ativos digitais e incorporá-los ao seu ambiente. Jogos NFT também podem fazer utilização de criptomoedas e NFTs para recompensar os seus usuários no esquema de jogue para ganhar. Também conhecido como blockchain game, jogos blockchain, um videogame que usa a tecnologia blockchain para incorporar o uso de criptomoedas ou NFTs na jogabilidade. Também conhecido como jogos de criptografia, jogos NFT ou jogos para ganhar. Meat Space, termo originário da ficção e cultura cyberpunk em que se refere ao mundo real, um mundo de carne e osso. O oposto de ciberspace. Meta, antes conhecida como Facebook, a Meta alterou seu nome em virtude ao seu envolvimento com o metaverso. Metaverso, em suma, o conceito do metaverso é um universo digital 3D hiperrealista que serve como um escape da realidade, permitindo que as pessoas realizem suas tarefas cotidianas nesse ambiente. Serve também como a unificação de novas tecnologias em um único ambiente, multiverso, ideia de múltiplos universos existindo ao mesmo tempo, mineração, uma maneira de se obter novas moedas. No processo de mineração, o usuário doa o poder computacional de seu dispositivo para resolver equações. Conforme as equações são resolvidas, o usuário recebe uma recompensa em criptomoedas. MMO Massive Multiplayer são jogos interativos onde milhões de pessoas jogam e interagem em espaços compartilhados. Por exemplo, Minecraft e Fortnite. Minting, semelhante à mineração, mas usa o método Proof of Stake. Dessa forma, os proprietários de criptomoedas ou NFT apostam, bloqueiam seus ativos. Após o que podem ser selecionados para um processo de validação de transação, criando novas moedas. Motores 3D. Este é o software que cria e habilita gráficos 3D que os usuários podem interagir dentro de um mundo virtual.
Os principais mecanismos 3D incluem empresas de tecnologia como Unity e Epic Games, mundos espelhados, uma versão digital do mundo real com equivalentes virtualmente renderizados de pessoas, lugares e coisas, mundos virtuais persistentes, a ideia de que uma plataforma digital continua existindo e se desenvolvendo constantemente mesmo quando não há ninguém interagindo com ela. Metaverso como serviço. MaaS é uma solução corporativa que, semelhante ao Software as a Service, SaaS, permite que as empresas estabeleçam e aprimorem sua presença em um ambiente virtual 3D usando a infraestrutura metaversa existente. Nuvem privada. É um serviço que não é compartilhado com nenhuma outra empresa ou organização. De fato, os benefícios são uma segurança mais rígida que atende a padrões rígidos de conformidade regulatória e as empresas ou organizações têm mais controle dentro dessas nuvens. Nuvem pública. Uma nuvem pública é um serviço na nuvem oferecido a vários clientes e executado em servidores remotos gerenciados por um provedor. De fato, é comum que os serviços de jogos e entretenimento sejam oferecidos em uma nuvem pública onde o controle é um pouco perdedor. Nuvem híbrida. É um modelo de computação em nuvem que usa uma combinação de pelo menos uma nuvem privada e uma nuvem pública, que trabalham juntas para oferecer um conjunto flexível de serviços de computação em nuvem, NFT, ativo digital único com prova de propriedade através da blockchain. No geral, qualquer coisa pode ser um NFT, pois basta ser cunhado em uma blockchain. Portanto, também conhecido como Non-Fungible Token, Nakaverse, é um ambiente de jogo baseado em blockchain que contém jogos originais da Nakamoto Games e conteúdo gerado pelo usuário. E possui seu próprio token em sistemas econômicos como outras plataformas metaverse. Nevasca Snow Crash. De fato, a fonte original do termo metaverso originou-se neste romance de ficção científica de 1992 de Neil Stephenson. De fato, ele o descreveu como uma evolução baseada em VR da internet. Em suma, Snow Crash descreve um metaverso onde os humanos interagem como avatares em um espaço virtual 3D. Óculos VR. Óculos VR são dispositivos visuais que criam a ilusão para que o usuário tenha a noção de estar em um ambiente digital e novos cenários. Oculus Quest 2, um dos headsets de realidade virtual mais conhecidos, fabricado pela Facebook Technologies, Meta, e objeto de um recente aumento de preço de $100. Em suma, outros exemplos de fones de ouvido VR são o Sony. Organizações autônomas descentralizadas. São organizações digitais lideradas pela comunidade que são executadas na tecnologia blockchain, OpenSea, o mercado mais popular para NFTs, respondendo por mais de 60% da participação de mercado. Portanto, atualmente, o OpenSea suporta 3 cadeias, Ethereum, Polygon, que é construído em cima do Ethereum, e CLAT. Persistência. A continuação da vida virtual, independentemente de as pessoas estarem online ou offline, plataforma de baixo código. Em vez de ter que codificar manualmente os programas de computador, as plataformas low-code permitem que os desenvolvedores criem software aplicativo por meio de uma interface visual de usuário. Dessa forma, o WordPress é um ótimo exemplo de plataforma de baixo código, plataformas abertas x plataformas fechadas. As plataformas abertas permitem que os usuários personalizem, editem e modifiquem algumas funcionalidades do software para atender a necessidades específicas. Portanto, o software aberto não tem permissão e permite que os criadores desenvolvam conteúdo livremente. De fato, isso também permite que terceiros se integrem à plataforma para adicionar funcionalidades. Dessa forma, o contrário seria uma plataforma fechada, portais, pontos de acesso que conectam diferentes ambientes virtuais distribuídos na mesma plataforma ou metaverso, protocolo de comprovação de presença, POAP ao contrário do nome. Um POAP não é um mecanismo de consenso, mas sim um NFT que comprova que o titular compareceu a um respectivo evento físico ou virtual. Portanto, os POAPs são criados por meio de um contrato inteligente especial, o protocolo, e normalmente são coletados para preservar memórias de experiências. Devem incluir imagem, descrição, data e hora do evento em questão. Realidade aumentada. A realidade aumentada permite trazer elementos e informações virtuais para o mundo real através de câmeras e sensores. Um exemplo conhecido de realidade aumentada é o jogo Pokémon Go, pois traz elementos virtuais para o ambiente físico. Realidade estendida. A realidade estendida é o conjunto de todas as realidades, como realidade virtual,
realidade aumentada e realidade mista. Realidade mista. A realidade mista é a combinação da realidade virtual e da realidade aumentada, pois combina o ambiente físico com componentes digitais. Portanto, um exemplo disso é o jogo Mario Kart Live Home Circuit, realidade virtual, um ambiente digital simulado por computação que substitui a noção do mundo real pelo virtual. Stake. No modelo Proof of Stake em uma rede de criptomoedas, é possível armazenar criptomoedas para apoiar a blockchain e receber taxas de juros. De fato, é uma maneira de renda passiva. Sandbox, uma plataforma do metaverso descentralizada que permite que os usuários construam e criem coisas dentro do seu mundo virtual. Stablecoin, são criptomoedas estáveis, porque geralmente lastreadas em algum ativo estável, como o dólar. Boost e Tether são dois exemplos. Teletransporte virtual, uma nova forma de viagem ou colaboração tecnologicamente habilitada que usa renderizações multissensoriais e fotorrealistas para fazer o indivíduo se sentir como se estivesse na mesma sala que alguém que poderia estar do outro lado do mundo. Físico. Telepresença, a sensação de estar em um lugar diferente onde fisicamente não estão. Isso permite que um usuário apareça ou se sinta presente. Terreno virtual, parcelas de imóveis que são formatados como NFTs e existem em plataformas virtuais, como The Sandbox e Decentraland. Dessa forma, os proprietários podem comprar ou alugar seus terrenos em marketplaces primários e secundários e desenvolvê-los como quiserem, desde a construção de lojas que vendem bens virtuais até a criação de festivais de música com apresentações na plataforma. Vida real, o mundo real porque é aqui onde vivemos em carne e osso. Web3, Web 3.0, a próxima geração da internet, pois diferente da internet atual que é governada por grandes empresas, será baseada na descentralização e utilização de blockchain. Walled Garden. Wallet Garden ou Jardim Murado é semelhante a uma plataforma fechada. É um ecossistema fechado que controla todas as operações que acontecem dentro do referido sistema. Portanto, no metaverso, será visto como mundos ou domínios virtuais separados que permitem aos usuários criar conteúdo sob regras específicas e com ferramentas fornecidas. A maioria das maiores plataformas da Web 2.0 são Walled Gardens. Por exemplo, Facebook, Google e Amazon. Esse foi o nosso glossário sobre os termos mais populares do metaverso. Achou que algum termo ficou de fora? Deixe ele aqui nos comentários.